A lenda da escola assombrada em Xangai. As aulas estão para começar, certo? Hoje vou contar uma história relacionada à escola. A lenda da ressurreição de cadáveres. Dizem que no terceiro subsolo de um prédio de ensino há um caminho yin-yang que leva diretamente ao submundo. Claro, essa história é puramente fictícia, apenas um dos muitos contos antigos. Para evitar problemas, não mencionarei o nome da escola, mas posso dizer que é uma faculdade de medicina em Xangai. Talvez alguns já tenham adivinhado. Há mais de 20 anos, muitas revistas de histórias de terror mencionavam essa escola, dizendo que era a mais assombrada da China. A história de hoje também veio de um estudante dessa instituição. Esse estudante ingressou na universidade em 2001 e, com grande expectativa. Logo, um veterano muito entusiasmado o levou para um tour pelo campus, apresentando todos os prédios, com tanto entusiasmo que chegou a parecer estranho. Depois de mostrar tudo, até mesmo o refeitório, o veterano parou em frente a um prédio de ensino, apontou para ele e disse com um tom sério: "Esse lugar não é bom. Fique longe daqui. Você pode ignorar tudo o que eu disse até agora, mas isso você precisa lembrar. Esse prédio é assombrado. Se puder, evite vir aqui sozinho." O prédio em questão tinha no segundo subsolo enorme necrotério. Muitos alunos relataram ouvir sons estranhos por lá, incluindo choro de criança e buzinas de carros, sem explicação para a origem dos sons. Outros disseram sentir falta de ar e pressão no peito ao entrar, como se alguém estivesse apertando seus pescoços. O próprio veterano relatou ter experimentado um fenômeno conhecido como paredes fantasma, onde a pessoa se perde e caminha em círculos sem encontrar a saída. Mas o mais sinistro era um boato sobre o terceiro subsolo. Xangai tem um famoso templo chamado Longhua. Dizem que sempre que se fala de histórias sobrenaturais em Xangai, um monge desse templo está envolvido. Um exemplo clássico é o caso das Colunas do Dragão, que não podiam ser instaladas até que um monge de Longhua realizasse um ritual. Ao lado do templo existe um local conhecido como Rio Yin Yang, que, segundo a lenda, conecta o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Esse rio possui vários afluentes, chamados caminhos Yin Yang, e um desses caminhos, supostamente, leva direto ao prédio da escola. Na época da construção do prédio, um mestre de Feng Shui alertou a escola de que o local já possuía uma forte energia sobrenatural. Mas ninguém esperava que a construção atraísse ainda mais a energia do caminho Yin-Yang. Isso fez com que os espíritos do submundo pudessem seguir esse caminho até o necrotério da escola. O problema era que, se um vivo entrasse sem querer nesse caminho, poderia acabar se perdendo e tendo sua alma sugada, sem possibilidade de retorno. Depois desse alerta, a administração da escola consultou os monges de Longhua e, como solução, lacrou o terceiro subsolo e colocou uma pagoda budista ali no local para suprimir a energia maligna. Agora, voltando ao estudante que ouviu essa história do veterano. No início, ele não acreditava. Até que, no segundo ano, teve uma experiência assustadora. Certa noite, ele estava no 10º andar desse prédio, pesquisando materiais. Ao sair, descobriu que o elevador estava desativado naquele horário. Sem escolha, decidiu descer pela escada. Mesmo sem acreditar nas lendas, ele sentiu o ambiente pesado e opressor enquanto descia. As luzes do corredor estavam fracas e ele começou a contar os andares. 9º andar, 8º andar, 7º andar. Ao chegar no que deveria ser o terceiro andar, ele percebeu que não havia mais escadas. De alguma forma, ele tinha chegado ao segundo subsolo. Diante dele havia uma grande porta trancada, coberta com selos espirituais. Ele não conseguia entender como tinha chegado ali, mesmo que tivesse se confundido na contagem. A diferença na decoração entre os andares
era grande o suficiente para ele perceber. Mas uma coisa era real: o forte cheiro de formol vindo do necrotério. Sentindo um frio na espinha, ele correu escada acima, sem olhar para trás. Ele não sabia por quanto tempo correu, mas não parou até finalmente sair do prédio e correr direto para seu dormitório. O problema é que as coisas não terminaram aí. Depois desse dia, ele começou a ter o mesmo pesadelo repetidamente. Sonhava que estava sendo levado por um carro em forma de caixão, em alta velocidade. O veículo fazia uma curva brusca e o lançava diretamente no necrotério, onde ele acordava deitado ao lado de fileiras de cadáveres. O frio penetrante nos sonhos era tão real que ele começou a ter medo de dormir.